Eu cumprimento a todos com a amada paz do Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Confesso que estar diante desse púlpito da igreja que vai morar no céu não é fácil, porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas a capacitação perfeita ela vem do Senhor. Amém? Pastor Caio, obrigado pelo convite. Eu espero contribuir todas as vezes que eu for convidado na pessoa de Jesus Cristo para estar fazendo a obra do Senhor. Fala para minha esposa, já que você orou, agora aguenta. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um assunto que para algumas pessoas é um pouco polêmico dentro das igrejas e no mundo em que vivemos. Nós sabemos que o ser humano ele tem o hábito de guardar coisas ruins, tanto seja na memória, ou em casa, ou no trabalho, ou papel, ou qualquer coisa ruim você guarda. Se alguém lhe fez mal, lhe falou mal, você guarda. Mas se a pessoa lhe fez bem a vida toda, é difícil você lembrar. Mas se ela fizer isso de mal, você guarda. O título é a raiva, a ira, o protesto, a insegurança, a timidez e as frustrações do dia a dia. Tá? Como eu disse, é um assunto polêmico, mas é para honrar e glorificar o nome do Senhor que nós estamos passivos todo santo dia de mudança em Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que como novas criaturas que nós somos, nós precisamos abandonar comportamentos. É muito difícil, amada igreja, abandonar comportamentos, até mesmo porque muitas vezes nós estamos encostados nele há anos, muitos anos, seja no trabalho, seja dentro das igrejas, seja no relacionamento, nós estamos encostados em cima de hábitos que muitas vezes, para você poder quebrar hábitos, é muito difícil. Eu leio e estudo muitas vezes, eu nunca vi falar alguém que fala, olha, eu quebrei um hábito, quebrei uma mania rapidinho, é muito difícil. Quando você vem viciado, vem encostado naquele hábito, é muito difícil você quebrar. Amém? Como nova criatura, devemos abandonar comportamentos sempre. Se você viu que algo lhe traz conforto, analise, porque pode ser ruim no decorrer do tempo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? No livro de Provérbios 15, 1, aos irmãos que vão anotar, eu sempre faço o pedido para que você anote, para que você escreva, porque depois você pode ler com mais calma, pode fazer prova da Bíblia, que Deus vai trazer à luz mais coisas do que eu estou falando. Amém? No livro de Provérbios 15, 1, diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria. Eu vou dar um intervalo aqui, para poder explanar um pouco da metade desse versículo. O livro de Provérbios 15, primeiro, diz que a resposta calma desvia a fúria. Que seja no seu trabalho, que seja dentro da igreja, que seja no relacionamento, no casamento, no namoro, enfim, em todas as áreas da sua vida. Lembremos sempre que o Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós devemos ser calmos como Ele era calmo. Sempre que alguém falava algo, expressava alguma coisa, Ele sempre tinha uma palavra calma para poder responder. Por que normalmente nós não fazemos a mesma coisa? Devido às frustrações do dia a dia, são tantos problemas que nós acumulamos e às vezes chegamos no trabalho, chegamos em casa já cansado, já saturado, já, como diz a expressão, por aqui, e muitas vezes uma palavrinha desse tamanho desencadeia um monte de problema e às vezes de palavras que você nem quer falar. Depois, se você tiver o coração aquebrantado, você pede perdão, olha, me desculpa, eu não queria falar dessa forma, eu não queria falar isso, e é assim que nós devemos ser. Amém? Como Cristo Jesus. Então, mas a palavra ríspida
desperta a ira. Assim como a mim, eu tenho certeza que não acontece, que acontece também com os irmãos. Então, muitas vezes você está conversando e a pessoa fala alguma coisa, você se ira, mas lembre-se que, se acontecer, amada igreja do Senhor, nós devemos trazer a memória, devemos ter paciência em Cristo, porque Ele suportou tudo por nós. Amém? Precisamos ficar atento, às vezes, coisas que ouvimos. Muitas das vezes as pessoas conjecturam, mas você quis dizer. Calma, pergunta novamente, não custa nada. Às vezes você está num diálogo e termina numa discussão, numa briga, por conjecturas, porque você achou que ele disse alguma coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha calma. Em nome de Jesus, tenha paciência. Cobre-se mais paciência, porque essa pessoa que está do seu lado, muitas das vezes, é uma pessoa que é do trabalho, você vai conviver com ela há muito tempo, é do seu esposo, é o seu filho, a sua filha, é uma pessoa que não tem como você evitar ela, você vai estar com ela todos os dias. Então, como é que eu vou estar com uma pessoa todos os dias e maldizer e praguejar com aquela pessoa, vou brigar com ela todos os dias? Que relacionamento é esse? Dentro das igrejas, eu tenho o hábito de falar, converso muito dentro de casa com minha esposa, com minhas filhas, e tento inculcar na cabeça delas e na própria minha também, porque a palavra tem dois gumes, ela vai lá e vem aqui, porque eu também preciso me corrigir em muita coisa, como eu sou muito falho também, amém? Então, precisamos ficar atentos ao que ouvimos, para que possamos expressar direito e ouvir com calma. Tem um provérbio antigo que diz que as pessoas antigas, elas demoravam até um dia para responder, porque depois que sai, não volta mais. Amém? Devemos nos livrar de toda a amargura. As pessoas que estão focadas no alvo, que é Jesus, quem está focado na representação perfeita que é Cristo, sabe que Ele nos advertiu. Antes de ascender para os céus, Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E Jesus venceu com todo o sofrimento. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais do que aconteceu com Jesus, e eu acho perfeito o que Jesus fez. Eu não consigo imaginar uma pessoa que padeceu tanto que Jesus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Você fala assim, mas você está falando porque você nunca passou por isso. Mas nós precisamos enxergar o que Cristo fez para poder representá-lo. Uma certa ocasião, Billy Graham recebeu uma proposta para ser presidente dos Estados Unidos. E eu achei lindo o que ele respondeu para aquela comitiva que o queria deixar como presidente. Ele disse: senhores, eu preciso negar essa oportunidade, porque Deus, Jesus, me deixou na terra como embaixador do céu. Ser presidente da república é um cargo desse tamanhozinho para mim. Eu sou embaixador do céu, eu sou representante de Cristo aqui na terra. Vocês querem me dar um cargo de presidente da república dos Estados Unidos? Não rebaixe meu cargo, por favor. Glória a Deus, aleluia. No livro de Eclesiastes 7, no versículo 9, a palavra de Deus nos incita: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no seu íntimo. Como eu falei anteriormente, é incrível como coisas negativas, como coisas ruins se alojam na nossa mente com rapidez. É um estudo que eu fiz recentemente. Eu li que nós criamos janelas ruins. O que são as janelas ruins? São coisas negativas que acontecem. Essas coisas negativas ficam cauterizadas na nossa mente. Sempre que alguém lhe faz algo ruim e você olha para aquela pessoa, você fala: você fez algo ruim para mim.
E você fica, toda vez que você olha para aquela pessoa, você vai olhar para ela, mas você nunca olha com a ternura que Cristo nos olhou. Ele nos olhou para aquela multidão que estava crucificando e falou: Pai, eles não sabem o que fazem. E nós devemos olhar da mesma forma, com a compaixão que Cristo olhou, porque Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. E foram muitos. Aleluias, glória a Deus. Então, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no seu íntimo, ou no seu coração. A palavra de Deus fala, na Bíblia fala que tudo que está no coração é na sua mente. Nós sabemos que o coração, ele representa o que você imagina, o que você pensa. Quando você pensa em algo que te emociona, seu coração bate rápido. Então, o que está no coração, está na mente. Glória a Deus, aleluia. Então, no livro de Eclesiastes 7:9 fala: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira aloja no seu íntimo, no coração dos tolos. Porque você precisa guardar coisas boas. Se você guardar coisas ruins, um pensamento ruim que você guarda, ou algo errado, algo ruim que alguém lhe fez, você guarda, aquilo lhe transforma num problema muito maior, num câncer, numa depressão, numa ira, numa raiva, num ódio, e você não consegue mais voltar. Depois que essas coisas acontecem no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, você não consegue mais gerar amor no seu coração, a menos que Jesus Cristo entre na sua vida novamente. Glória a Deus, aleluias. Quando estamos a ponto de ficar com raiva, é importante resolver o problema. Nós precisamos aprender a separar, qualificar na nossa vida pessoas. Infelizmente, nós sabemos que nós temos ao nosso redor pessoas que às vezes são tóxicas. Não tem jeito. Se Jesus falou, o próprio Jesus falou, o Deus 100%, homem 100% falou que nós teríamos aflições, nós sabemos que nosso problema não é com o cachorro e nem com o gado. Nosso problema é com pessoas. Então, você acha que tem problema com o carro? Não, você tem problema com pessoas, porque pessoas falam coisas que às vezes que você não gosta e você fica com raiva. Mas nós precisamos resolver o problema. Como é que eu resolvo o problema, Diácono Adriano? Eu preciso falar com meu irmão, pode ser depois quando você estiver mais calmo, mais tranquilo, chama o seu irmão para conversar, não com altivez, não com soberba, porque a palavra de Deus diz que Deus abate os soberbos. Então, nós precisamos entender que nós também somos falhos. Eu sou falho. Às vezes, quantas vezes eu já falo com minha esposa: amor, me perdoa, eu sei que eu falei errado, eu sei que falei às vezes alto, falei algo que você não gostou, me perdoa. Então, eu preciso reconhecer que eu sou imperfeito. Perfeito é Deus e bom também. Então, quando tivermos a ponto de ficar com raiva, não deixa entrar no seu coração. Não deixe criar essa janela ruim na sua mente. Tente resolver o problema o mais rápido possível. Me recorda que a Bíblia diz que quando você for ofertar, dizimar ou fazer algo para Deus, se você tiver um problema com o seu irmão, deixa lá no altar. Deixa lá. Não entrega agora não. Você vai e resolve o problema com o teu irmão e depois você volta e oferta. Aí eu fui analisar esse versículo e eu fiquei muito feliz em saber que o meu problema, ele não é com o meu irmão. O meu problema é com Deus. Se eu não perdoar e se eu não receber esse perdão, como é que eu vou estar com Deus? Tudo que eu fizer aqui embaixo não sobe nem do telhado. Quando eu tenho comunhão perfeita com o Senhor está ouvindo. A palavra do Senhor diz que Ele ouve a palavra do justo. Então, se Ele ouve a palavra do justo, Ele vai ouvir se eu tiver justiça na minha vida. Se eu tiver incorreto, se eu tiver com raiva da minha esposa, com raiva da minha filha, com raiva do meu irmão, com cara feia com o meu irmão,
essa oração que eu estou fazendo, as coisas não fluem, não adianta. Nós precisamos lembrar que nós somos habitáculo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não mora em casa amargurada, em casa ruim, cara feia, contenda, dissessão dentro da igreja. Infelizmente não acontece. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. É importante resolver o problema antes do sol se pôr e não regar com ódio, ficar pensando no que aconteceu, só aumenta a ira, só alimenta o rancor. Tenta orar, tenta resolver, achar a falha. Por que isso aconteceu? Muitas vezes eu falei errado, falei algo que o irmão não queria. Eu preciso reconhecer em mim também que há falhas. Eu preciso reconhecer também que muitas vezes você falou, meu irmão, você falou uma coisa que eu não gostei, você falou da minha pessoa, você falou de mim, você falou de alguém que eu não gostei. Então, é preciso identificar o problema e você não guardar no seu coração em nome de Jesus. É importante falar menos e deixar a raiva, o ódio dentro da nossa mente. Contudo, a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Eu sempre tenho o hábito de falo com minha esposa, que tem duas coisas que nós tomamos posse. Eu vou usar a expressão enxerido, porque é essa a expressão. Nós costumamos falar que o irmão vai me pagar. Nós queremos que a justiça que não nos pertence, nós queremos fazer a justiça. E a palavra do Senhor diz que tem duas coisas que não cabe nem a mim e nem a amada igreja. Chama-se justiça e vingança. Ela não nos pertence, porque eu nunca criei nada, mas Deus criou. Então Ele deu e Ele pode tomar. Então eu nunca vou poder falar, Deus se vingue por mim, não. Muitas vezes você está orando para o irmão que quer que seja feita a vingança, o irmão está engordando e ficando mais opulentinho, mais gordinho, prosperando. Você fala, mas está dando trem errado, o que está acontecendo? Porque a vingança e a justiça, ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. Então, nós precisamos encontrar mais com o Senhor, nós precisamos nos doar mais para Deus, para que Ele possa fazer justiça dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Eu gostaria de colocar algumas situações que Jesus passou. Muitas vezes você fala assim, o irmão veio falar de coisas derivadas, mas eu quero falar definitivamente, porque Jesus, Ele é a nossa maior referência. Eu não sou referência de nada. O diácono Adriano, pastor Cairo, não é referência, porque nós precisamos espelhar-nos em Cristo. Ele é nossa referência, Ele é nosso guardador, Ele é guardador da nossa alma, inclusive. Quando Ele ascendeu para o céu, Ele disse, vou lhes preparar lugar. E é para a amada igreja, em nome de Jesus. Um dos pontos que me faz amar e ter admiração profunda por Jesus é quando Ele separa Pedro, Tiago e João, os amigos íntimos dele, chega no Getsemane e vai orar. Ele já os deixa lá e fala, fica aqui orando comigo, eu vou orar ali, vocês oram aqui, eu vou orar ali. Jesus, Ele já tinha visto o que Ele ia passar. E eu confesso para a amada igreja que na minha vida eu já passei muita situação contrária, que eu não desejo nem para ninguém. Mas eu nunca vi alguém falar que alguém suou sangue. A agonia e o que Jesus passou, aquela angústia que Ele passou, sabendo que tudo aquilo que Ele estava vendo ia acontecer, Ele ora, Ele consegue ainda fazer oração e pedir para Deus passar aquele cálice adiante. Todavia, seja feita a vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando Jesus fala que nós devemos deixar o nosso eu e nos dispor
para fazer a vontade de Deus, ele está fazendo justamente isso aqui. Quando você fala assim, eu não vou fazer isso hoje, mas espera um pouquinho, mas eu não estou no centro da minha vontade, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu preciso ser um paraquedas. Quem já ouviu falar que paraquedas fechado salva alguém? Ele tem que estar aberto para salvar alguém. Então nós precisamos estar aberto à palavra do Senhor, nós precisamos estar aberto ao que o Senhor quer conosco. Muitas vezes o sofrimento que você está passando, alguém está vendo e fala assim, mas moça, aquele rapaz está passando aquilo, mas é uma referência, é um crente genuíno, verdadeiro, porque essas são as chagas que Cristo passou. Não adianta você ter uma vida de sucesso, porque essa vida de sucesso não traz edificação, não traz. Muito pelo contrário, a pessoa fala assim, eu quero ser rico, mas não esquece que a palavra do Senhor diz também que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chega no Getsemane com os seus discípulos, os quais chamou para orar, pois eram seus amigos íntimos 3. A multidão, eu vejo com tanta nitidez, a multidão ficava ao redor de Jesus. Ele tinha 12 discípulos estratégicos, mas se você olhar, esmiuçar a palavra do Senhor, você vai ver que tinha 3, os quais colocavam a cabeça no peito de Jesus: Pedro, Tiago e João. Então ele chamou esses 3 para poder orar, e o que aconteceu? Ele angustiou-se tanto, ele ficou tão angustiado, que o suor que lhe saía da testa era como gota de sangue, era um sangue. E eu fico me perguntando que muitas das coisas que acontecem, às vezes uma palavra desse tamanhozinho, às vezes dentro da igreja, no trabalho, ou do namorado, ou do noivo, parece uma explosão atômica dentro da cabeça, por falta de, às vezes, você está olhando com a outra ótica. Por que respondeu assim? Muitas vezes, se a pessoa fala algo doloroso, espera um pouco, tenta compreender o que está acontecendo. Muitas vezes chega cansado do serviço, muitas vezes aconteceu alguma coisa que você não entende, mas a pessoa que está passando entende. Aí depois, com um certo tempo, você vai lá e fala, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Porque quando chega em casa, às vezes você chega em casa e só quer parar e descansar. A outra pessoa não entende. Mas é importante você lembrar que Cristo passou tudo aquilo por você. E muito mais que eu vou explicar mais para frente. Glória a Deus. Não suportamos, às vezes, a pessoa nos olhar atravessado. Eu me recordo de uma expressão secular que as pessoas dizem, hoje em dia nos ônibus, se a pessoa pisar no seu pé, tu tem que pedir desculpa. Meu Deus, será que é assim que funciona? Cadê o amor? Tu não é cristão, tu não é crente, tu não é aquela referência que as pessoas veem Cristo em nós. Muitas vezes você fala assim, aquele cara que está xingando e brigando, peraí, coisa errada. Não é o diácono Adriano? Nunca vai querer ser crente se elas olharem dessa forma, porque nós precisamos ser referência. Já que você é embaixador de Cristo aqui na terra, você tem que suportar, porque um pouco, mas vamos olhar para frente mais um pouquinho e ver o que Cristo já passou. São situações do dia a dia que nos coloca diferentes. Eu me recordo que assim que eu iniciei, assim que eu me entreguei a Jesus, que eu pedi para Deus trabalhar na minha vida, eu até comentei com a minha esposa, uma aluna minha falou assim, professor Adriano, eu queria lhe fazer uma pergunta. E eu falei para ela, pode fazer. O senhor é crente? E eu falei assim, para honrar e glorificar o nome de Jesus com a minha vida. Ela falou assim, pois não parece. E eu fiquei muito triste, porque eu estava o servindo de forma diferente. Às vezes eu achei que, muitas vezes eu estava dentro da igreja, era novo convertido, e às vezes podia falar o que eu pensava e não posso, podia fazer o que eu quisesse, eu não posso. Eu tenho que guardar a minha vida porque eu sou representante de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Já que ele era rei dos judeus, colocaram uma cruz de espinho na cabeça dele. Então, quando alguém faz algo para você que você não gosta, eu me recordo de um irmão que nós conversávamos, uma conversa muito acalorada, e ele falou duas coisas que me chamam muita atenção a respeito do nosso comportamento. Ele falou o seguinte, tem duas coisas que eu não levo,
é desaforo para casa. E se falar o que eu não gosto, o pau quebra. Aí eu falei assim, meu irmão, mas nós somos representantes de Cristo. Você tem que deixar esse costume que você tinha no mundo antigamente, e você tem que ser uma pessoa nova, uma nova criatura hoje. Ah, mas eu sou crente, mas meu facão não é. Então, nessa perspectiva, eu imagino que essa transformação, ela está um pouco mais longe da realidade que Cristo quer para a nossa vida. Nós precisamos sim ser representantes da igreja, nós somos representantes do céu, e Jesus deixou justamente esse legado para nós. Deus deixou a palavra de Deus para que nós pudéssemos seguir. Amém? No livro de Marcos 14, 65, a palavra do Senhor diz: algumas pessoas cobriram-lhe a cabeça, cuspiram nele e davam tapas e pauladas. Meu Deus. Eu estava lendo a palavra e comentava com a minha esposa, falei, eu preciso ser representante da igreja. Todos os discípulos, se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que todos eles tiveram referência. Não só porque são seguidores de Cristo, mas as chagas que eles trouxeram foram muito ruins, porque eles pregavam o evangelho genuíno. Muitas vezes nós falamos, fulano está perseguido da igreja, mas fulano está fazendo alguma coisa. Quem está sentado no banco muitas vezes, tem 20 anos, fala assim, pô, o pastor deu cargo para o irmão ali, mas tem 5 meses que ele está aqui, ele já foi promovido, mas não sabe o que o irmão tem feito dentro da igreja, tem feito dentro da obra. E o irmão muitas vezes tem 20 anos na igreja, nunca saiu do banco. Nós precisamos entender que Jesus, ele passou tudo que passou para deixar um legado. Não tem como. O reino dos céus, ele é conquistado à força. E nós somos representantes do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Precisamos guardar a nossa mente. No livro de Filipenses 4:8, a palavra do Senhor diz que nós precisamos trazer à nossa mente tudo que for verdadeiro, tudo que for falso, deixa para lá. Não deixa entrar na sua mente. Tudo que for nobre, coisas saudáveis, coisas santas, guardai. Glória a Deus. Tudo que for correto, precisamos nos afastar de coisas erradas. Amém? Tudo que for puro, tudo que for do alto do céu é puro, glória a Deus. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8, glória a Deus, aleluias. Por isso que Deus nos recomenda estudar as Escrituras, porque do diácono Adriano você não vai aprender nada. Eu não tenho nada para dar, mas o Senhor, ele tem tudo para te dar. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu preciso reforçar. Ninguém pode te oferecer nada senão Cristo. Você vai copiar o diácono Adriano, ele pode cair. O pastor Cairo, muitas vezes não tem nada a oferecer. Mas quando você pede ao Senhor a sabedoria, ele vai te dar não só a sabedoria, ele vai te dar o conhecimento que você nunca teve na vida. Nem todo o curso que você fizer vai te deixar tão respaldado na palavra de Deus, tão fortificado quanto o Senhor. Aleluia. Nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Efésios 6, do 10 ao 17. Aleluia. Se a amada igreja quiser acompanhar. Aleluia. Um dia, na palavra do Senhor, Saul deu
a sua armadura para Davi, achando que ele fosse lutar com a armadura dele. Assim como eu falei anteriormente, eu preciso reforçar que do mundo não tem nada de bom. A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. O sistema de coisas, esse sistema de coisas que nós vivemos hoje é do maligno. Você pode observar que tudo que fazem é para prejudicar a população, tudo que fazem para prejudicar o povo, para tentar tirar o domínio de Deus da mão, né? O domínio do povo da mão de Deus, porque Deus nos tem ainda. A amada igreja não cessa de orar, a amada igreja não cessa de sofrer todo o escárnio por causa da palavra, e Deus nos tem sustentado. Glória a Deus. A palavra de Deus, agora eu esqueci que eu uso óculos, né? Agora deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não consigo ler. Aleluia. Efésios 6, vamos começar no 10 até o 17, amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aleluias, revestir-no de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, aleluias, e calçado aos pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. Na desolação, nas trevas, em diversas dúvidas, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz que de dois é melhor do que um. Você pode estar com o irmão, pode estar com sua esposa, mas forte mesmo é o sangue de Jesus. Foi ele que foi derramado por mim e por você. Amém? Na primeira oportunidade, confesse, é importante. O Senhor sabe do que você fez, sabe do problema.